O Império Bizantino existiu por quase 1125 anos e é um dos maiores impérios de Taxus Ritus. No entanto, muitas pessoas sabem pouco sobre isso, exceto a palavra bizantino, sendo sinônimo de negociações altamente intrincadas, complexas e tortuosas, começando sua vida adulta como a capital da parte oriental do Império Romano, a cidade de Constantinopla, mais tarde Bizâncio e Istambul hoje. Tornou-se o centro de uma sociedade extremamente vibrante que preservou as tradições gregas e romanas, enquanto grande parte da Europa Ocidental caiu na Idade das Trevas. O Império Bizantino protegeu o legado da Europa Ocidental até que a barbárie diminuiu, quando finalmente as obras-primas gregas e romanas preservadas abriram os olhos dos europeus e alimentaram o fogo da Renascença. Muitos historiadores concordam que, sem Bizâncio para protegê-la, a Europa teria sido invadida pela maré de invasores islâmicos. O objetivo é que façam uma jornada histórica precisa, com base em fatos reais, que vale a pena saber. 5. A origem do nome. As origens de Bizâncio são obscurecidas por mistério, mas para nossa lista, seguiremos a versão geralmente aceita. Por volta de 660 a.C., um cidadão grego, Bizas, da cidade de Megara, perto de Atenas, consultou o oráculo de Apolo em Delfos. Bizas solicitou conselho sobre onde ele deveria fundar uma nova colônia, já que o continente da Grécia estava ficando superpovoado. O oráculo simplesmente sussurrou, oposto ao cego. Bizas não entendeu a mensagem, mas ele navegou para nordeste através do mar Egeu. Quando ele chegou ao estreito de Bósforo, ele percebeu que o oráculo deve ter significado. Vendo a cidade grega de Calcedônia, ele pensou que seus fundadores deviam estar cegos, porque não tinha visto Ngborood obviamente prevalente a apenas meia milha de distância, do outro lado do estreito. Assim, ele fundou seu assentamento no melhor Nerbi, e os chamou de Bizâncio com seu próprio nome. 4. Geopolítica favorecida por Bizâncio. 1600, Rumeliship. Bizâncio tinha um excelente porto e muitos bons pontos de pesca nas proximidades. Ocupou uma posição estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo e, portanto, logo se tornou um importante porto e centro comercial, ligando os continentes da Europa e da Ásia. Ocupação, destruição e regeneração se tornaram a regra para a cidade em 590 a.C. Bizâncio foi destruída pelos persas. Posteriormente, foi reconstruída pelos espartanos e depois disputada por Atenas e Esparta até 336 a.C. De 336 a 323 a.C., estava o controle do famoso general grego Alexandre, o Grande. Após a morte de Alexandre, Bizâncio finalmente recuperou sua independência nos anos seguintes, pouco riscos de a cidade se tornar a capital de um dos maiores impérios de Taxus Bex. Ela foi atacada por vários invasores, como os citas, os celtas e, claro, os romanos. 3. Nascimento do Império. Em 324 d.C., o imperador do Ocidente, Constantino I, derrotou os imperadores do Oriente, Maxêncio e Licínio, nas guerras civis da Tetrarquia. Constantino se tornou o primeiro imperador cristão do Império Romano, embora a conversão completa do Império Romano ao cristianismo não tenha ocorrido durante sua vida. Não há dúvida de que durante o governo de Constantino, o cristianismo se tornou a religião dominante do império, mas é muito possível que o maior arrependimento de Constantino foi nunca ter sido capaz de alcançar uma igreja cristã unificada. A construção da cidade de Constantinopla, no entanto, foi um de seus triunfos absolutos.
Enquanto outros imperadores da Grécia Antiga e romanos construíram muitas belas cidades durante seu reinado, Constantinopla excedeu a todas em tamanho e magnificência. Logo se tornou a capital do Império Bizantino, e assim marcou o início de um novo período. 2. A divisão do Império. A maioria dos historiadores hoje tem dificuldade em decidir exatamente qual evento ou information significa a queda do Império Romano. Uma das conclusões mais comuns é que, quando o Império foi dividido em dois, nunca mais seria capaz de alcançar sua antiga glória. Há ainda mais banter sobre as religiões da época, que provavelmente foram o fator decisivo para separar o Império Bizantino do espírito da Roma clássica. Teodósio I foi o último imperador a governar o Império Romano. Ele também foi quem a dividiu ao meio, dando Roma, oeste, a seu filho Honório e Constantinopla, leste, a seu outro filho Arcádios. A parte ocidental mais clássica do Império Romano enfraqueceu significativamente quando a Lande foi dividida, enquanto a metade oriental, influenciada pelos gregos, continuou a desenvolver os aspectos orientais de sua cultura. O Império Romano, como o mundo conhecia, não existia mais. 1. A economia de Bizâncio no período era a mais poderosa da Europa. O Império Bizantino período composto principalmente de uma série de pequenas cidades e portos marítimos conectados por uma infraestrutura desenvolvida. A produção foi muito alta e houve um notável crescimento da propriedade da Lande. Operating System bizantinos seguiam um estilo de vida cristão que girava em torno do lar, onde as mulheres se dedicavam à educação de seus filhos. Havia também vários locais públicos onde os homens buscavam relaxamento nas horas de lazer. De 500 a 1200 depois de Cristo, Bizâncio foi a nação mais rica da Europa e da Ásia Ocidental. Seu padrão de vida no período era incomparável a outras nações da Europa e liderava grande parte do mundo em arte, ciência, comércio e arquitetura. Poderia